Olá, bom dia a todos. Bem-vindos à coletiva de imprensa das estatísticas monetárias e de crédito. Estamos aqui com o Fernando Rocha, chefe do Departamento de Estatísticas do Banco Central. O Fernando fará uma apresentação e, na sequência, abriremos para perguntas. Bom dia, Fernando. Bom dia, Ivone. Bom dia a todos. Muito obrigado por estarem participando da coletiva mais cedo hoje. Ao invés das 11 horas, nós começamos às 10. Claro, todos sabem, em função do jogo do Brasil daqui a pouco, começando 1 hora da tarde. Bom, vamos divulgar os resultados das estatísticas de crédito do país para o mês de outubro. Em outubro, começando como a gente sempre faz, pela medida mais ampla de crédito da economia brasileira, o crédito ampliado ao setor não financeiro, que está na tabela 1 da nota para a imprensa. O crédito ampliado ao setor não financeiro atingiu 14,6 trilhões de reais em outubro de 2022. Este valor é equivalente a 153,3% do PIB e inclui tanto o crédito destinado a pessoas físicas, quanto o crédito destinado a empresas e também o crédito destinado ao governo. Esse crédito destinado ao governo, nós analisamos com mais detalhes na nota para a imprensa de estatísticas fiscais. No mês de outubro, esse agregado do crédito ampliado ao setor não financeiro cresceu 1,5% em relação a setembro, impulsionado principalmente pela parcela dos empréstimos da dívida externa, que são aquelas operações de crédito na qual o credor é uma empresa não residente. E o interessante é que houve aumento nessa parcela de crédito de empréstimos da dívida externa, quando medidos em moeda nacional, em reais, apesar de uma apreciação cambial de 2,8% que ocorreu no mês de outubro. A outra parcela relevante no mês de outubro para o crescimento do crédito ampliado foram os próprios empréstimos do Sistema Financeiro Nacional no mercado doméstico, que nós vamos detalhar a seguir no restante desta nota. Quando nós olhamos a comparação dos saldos do crédito ampliado ao setor não financeiro em outubro de 22 comparado a outubro de 21, ou seja, o crescimento nos últimos 12 meses, esse crescimento permaneceu na faixa de 2 dígitos, crescendo 10,8%, e nesse caso destacaram-se os empréstimos do Sistema Financeiro Nacional no mercado doméstico e os títulos da dívida pública. Neste caso, quando nós olhamos os empréstimos da dívida externa, eles ficaram praticamente estáveis nos últimos 12 meses, crescendo apenas 0,9%, mas aí nós teremos que observar que houve uma apreciação cambial de 6,8%, quando nós comparamos a taxa de câmbio em outubro deste mês, outubro deste ano e outubro do ano anterior. Então, os empréstimos, na verdade, da dívida externa conseguiram crescer os seus saldos, não obstante essa apreciação cambial. Quando a gente passa do crédito ampliado ao setor não financeiro como um todo, apenas para aquela parte dirigida às empresas, que está na tabela 1.b, o crédito ampliado para empresas atinge 5,1 trilhões de reais, o que equivale a 53,8% do PIB. E aqui a diferença é que nós não olhamos apenas os empréstimos do Sistema Financeiro Nacional, que vão ser detalhados no restante dessa coletiva, mas olhamos também a captação de créditos pelas empresas no mercado de capitais, ou seja, a emissão de títulos de dívida privados pelas empresas, e as suas captações também no mercado externo, junto a não residentes. Então, considerando todo esse conjunto, houve um crescimento de 1,9% no mês no crédito ampliado para as empresas. Isso também foi puxado pela alta no componente de empréstimos da dívida externa, que cresceu 5,5%. Quando nós olhamos em 12 meses, esse crédito a empresas cresce também na faixa de 2 dígitos, 10,9%. E aqui, além dos empréstimos do Sistema Financeiro Nacional, que cresceram acima desse montante, 11,5%, o destaque realmente são os títulos de dívida privados,
cujo saldo cresce na faixa de 30% quando a gente compara o outubro deste ano com o outubro do ano anterior. Um crescimento de 29,5%. Isso mostra um dinamismo do mercado de capitais como fonte adicional de crédito para as empresas no Brasil. Essa é uma informação que pode ser bem avaliada quando se utiliza essa estatística de crédito ampliado ao setor não financeiro, já que a gente coloca numa mesma tabela, lado a lado, os três componentes do crédito fornecido para as empresas. Não só os empréstimos bancários tradicionais, como também os títulos de dívida, emissões de títulos no mercado de capitais doméstico e também a componente de dívida externa. Quando a gente olha na tabela 1.c, o crédito ampliado para as pessoas físicas, aí não há muita diferença em relação ao crédito do Sistema Financeiro Nacional. O crédito do Sistema Financeiro Nacional representa mais de 90% do crédito ampliado total para as famílias. Esse crédito chegou a 3,4 trilhões de reais, 35% do PIB, e aumentou 2% no mês e 18,7% nos últimos 12 meses. Bom, então agora nós passamos para a tabela 2 da nota para a imprensa. Esse conjunto da tabela 2, 3 e 4 são umas tabelas que buscam ser um resumo de todas as condições, dos mais importantes aspectos das condições de crédito do país. A tabela 2 para o crédito total do sistema financeiro, a tabela 3 tratando do crédito livre e a tabela 4 do crédito direcionado. Então, essas tabelas resumem saldos, concessões, também as taxas de juros e os spreads e a inadimplência. Então, nós vamos abordar cada um desses tópicos, começando com os saldos. A gente pode ver na tabela 2 que o saldo do crédito do Sistema Financeiro Nacional em outubro atingiu 5,2 trilhões de reais. Esse é o montante de crédito que os bancos ofertaram e que estão nos seus balanços e também no balanço das empresas e das pessoas físicas, não importa qual momento ele tenha sido concedido. Esse saldo cresceu 1% no mês e a gente olha um comportamento diverso entre pessoas físicas e pessoas jurídicas. Esse crescimento do crédito estrito total do sistema financeiro de 1% no mês foi puxado pelo crescimento de 1,8% no crédito para pessoas físicas, enquanto o crédito para pessoas jurídicas permaneceu estável. Na verdade, teve uma ligeira variação negativa de 0,1%, uma ligeira redução nesse saldo. Quando a gente olha para um período de tempo maior, os últimos 12 meses, esse crescimento do crédito total atingiu 15,8%, e isso, embora permaneça na casa dos 2 dígitos, representou uma desaceleração da taxa de crescimento do crédito total. Né? Esses 15,8% representam uma taxa menor, né, do que no último mês, que atingiu 16,4%, e, na realidade, o pico recente, ou seja, a taxa de crescimento mais elevada dos saldos na variação de 12 meses, aconteceu em junho. Em junho desse ano, o crédito total se expandiu a uma taxa de 17,8%, e de lá para cá teve uma moderação no seu crescimento, passando de 17,8% em junho para 15,8% agora em outubro. Essa desaceleração também é verdade quando a gente olha o componente pessoa física e o componente pessoa jurídica. Começando pela pessoa jurídica, o crédito a pessoas jurídicas se expandiu 10,4% em outubro, quando a gente compara com o saldo de outubro de 2021, e nessa mesma métrica, né, o pico, a taxa mais elevada recente, também foi em junho, assim como o do crédito total. Em junho, quando a gente compara os últimos 12 meses, a taxa de crescimento era de 12,8%, se reduziu para 10,4%. Essa moderação também pode ser vista no crédito para pessoas físicas, que tiveram um crescimento de 19,7% nos últimos 12 meses. Então, vocês podem perceber que não só o crédito a pessoas físicas foi mais dinâmico no mês de outubro, mas quando a gente olha um espaço de tempo maior, ele tem crescido numa taxa mais elevada do que a taxa do crédito para pessoas jurídicas,
né? Vocês já sabem disso, nós comentamos algumas vezes que esse crédito a pessoas jurídicas tem uma taxa maior, mais elevada de crescimento nas operações de crédito livre e mais reduzida, né, menor no crédito direcionado. Então, esse crédito direcionado puxa o crédito PJ para baixo e o crédito a pessoas físicas tem sido mais dinâmico. Então, o crédito a pessoas físicas cresceu 19,7% em outubro, na comparação com outubro de 2021, o que também representa uma desaceleração, já que entre março e abril deste ano, a taxa de crescimento dessas operações de crédito para pessoas físicas era de 21,9%. Então, quando a gente olha o crescimento do crédito nos últimos 12 meses, em qualquer métrica que se utilize, ele permanece na casa de 2 dígitos, né, mas representando uma desaceleração e sendo puxado pelo crédito para pessoas físicas. Ainda na tabela 2, quando nós olhamos as concessões, a gente pode ver que as concessões de crédito, novas operações de crédito realizadas no mês de outubro, atingiram quase R$500 bilhão, 498 bilhões. E quando a gente olha nas colunas seguintes, né, que são as concessões ajustadas sazonalmente, para ajustar para variações esperadas mês a mês, por características típicas de cada mês do ano, essas concessões dessazonalizadas cresceram 1,2% no mês de outubro. E esse é o melhor critério para observar as variações de um mês para o mês anterior. Esses 1,2% em outubro representaram uma expansão, significaram expansão tanto no crédito para pessoas jurídicas quanto no crédito para pessoas físicas. Nos últimos 12 meses, também há um crescimento das concessões, claro, um crescimento consistente com a manutenção do crescimento dos saldos do crédito. As novas concessões realizadas nos últimos 12 meses, em relação aos 12 meses anteriores, cresceram 23,2% e foram bastante bem distribuídas entre pessoas jurídicas e pessoas físicas. Pessoas físicas com 24,1%, pessoas jurídicas com 24,1%, pessoas físicas com 22,4%. Então, isso mostra que o crédito no país continua se expandindo, quer a gente olhe os saldos do crédito, quer a gente olhe as novas concessões, né? Antes de passar para as taxas de juros e a inadimplência, eu queria dar mais detalhes sobre esse crédito, sobre a expansão desse crédito, seja nos saldos, seja nas concessões, olhando modalidade por modalidade. Começando com as pessoas jurídicas, nós já vimos que ela apresentou estabilidade no mês, um crescimento de uma ligeira redução de 0,1% e um crescimento de 10,4% em 12 meses. Como eu já falei, esse desempenho das pessoas jurídicas é puxado, estimulado pelo desempenho das operações do crédito livre. Se a gente olha nos últimos 12 meses, elas crescem 13,5%, portanto, acima do crescimento do saldo de pessoas jurídicas como um todo. E no mês, o crédito livre para pessoas jurídicas apresentou uma redução de 0,4%, também mais intensa do que o saldo total de PJs variou nesse mês. E as razões para isso podem ser achadas principalmente em duas modalidades. A primeira delas é o desconto de duplicatas e recebíveis. Essa modalidade, quando a gente olha essa informação, primeiro está na tabela 6. Quando nós olhamos o desempenho dos saldos e das concessões da modalidade de desconto de duplicatas e recebíveis, nós percebemos claramente um comportamento sazonal, com um crescimento em cada mês que encerra o trimestre civil, março, junho, setembro e dezembro, e com a consequente redução desses saldos nos meses seguintes, né? Neste caso, se nós olharmos a tabela 6, a gente pode ver um crescimento dos descontos de duplicata de agosto para setembro e uma redução, como esperado. Isso é que significa o padrão sazonal, né? Se espera um crescimento todo final de trimestre, se espera uma redução no começo do trimestre seguinte. Então, esta redução sazonal foi 7% agora em outubro, né? Novamente, isso não significa que essa modalidade tenha tido um desempenho aquém do esperado, isso é simplesmente a sazonalidade dessa modalidade. Quando nós olhamos, por exemplo,
o crescimento nos últimos 12 meses dos saldos da mesma modalidade, nós temos um crescimento de 16%. Isso significa que, embora tenha essa queda esperada de setembro para outubro, que neste mês deu menos 7%, quando a gente olha o outubro deste mês com outubro do mês anterior, que é uma série livre de fatores sazonais, o crescimento foi de 16%, acima, inclusive, do crescimento do PJ livre como um todo. Então, um dos fatores para explicar a redução, né, do saldo das operações de crédito de PJ livre neste mês é o comportamento sazonal da modalidade descontos, duplicatas e recebíveis, né? Quando nós olhamos as concessões dessa modalidade, que estão na tabela 10, a gente vê a mesma coisa. Uma redução sazonal de 23,2% das concessões neste mês, em comparação com setembro. Mas quando a gente olha as concessões dos últimos 12 meses, também para eliminar as influências sazonais, nós vemos um crescimento de 31,4%. Em suma, o descontos duplicatas é uma modalidade que tem mostrado um dinamismo, ajudando a explicar o crescimento do saldo de pessoas jurídicas em prazos mais longos, mas no mês o seu desempenho sazonal ajuda a explicar a redução dessa modalidade. Esse comportamento sazonal, só para completar o quadro, também se reflete nos juros, né? As taxas de juros dessa modalidade subiram 0,9 ponto percentual no mês de outubro, atingiram 20,5%, mas quando a gente olha em 12 meses, a gente tem também um crescimento de 6,3 pontos percentuais da taxa de juros, que é um movimento esperado, dado o ciclo atual de política monetária. A segunda modalidade que ajuda a explicar a redução do crédito para pessoas jurídicas, do crédito livre para pessoas jurídicas deste mês, é a modalidade de repasses externos. Essa modalidade são recursos que as instituições financeiras captam junto com as suas contrapartes no exterior e, a partir desse, digamos, funding em moeda estrangeira, eles repassam, as instituições financeiras domésticas repassam os recursos para os seus clientes. Então, essas operações de repasses externos se reduziram 7,6% no mês. E isso está vinculado à apreciação cambial, né, ocorrida no mês de outubro. A apreciação cambial diminui o valor, um determinado valor em moeda estrangeira, em dólares, quando medidos em reais. Então, as operações de repasse externo são indexadas ou vinculadas à taxa de câmbio, ao dólar, e quando tem uma apreciação cambial, seus saldos se reduzem em moeda nacional, já que elas são referenciadas em moeda estrangeira. Então, nós temos dois fatores que puxaram a redução do PJ livre esse mês: o desempenho sazonal da modalidade de desconto de duplicados e recebíveis e a apreciação cambial sobre os saldos dos repasses externos. Fora essas duas modalidades que ajudam, a meu ver, a explicar a redução dos saldos do crédito livre para pessoas jurídicas, a modalidade mais relevante, a de maior magnitude dentro desse crédito, é o capital de giro. Nesse caso, o capital de giro se expandiu 0,3% ao mês, vocês podem ver isso na tabela 6 também, e permaneceu dentro do capital de giro um desempenho de reduzir os saldos na modalidade de capital de giro de curto prazo, operações de até 365 dias, e crescimento dos saldos de longo prazo, que são modalidades acima de 365 dias, estão vinculadas a investimentos, né? As concessões também apresentam esse desempenho, mas no mês de outubro houve uma redução nas concessões feitas nessa modalidade de capital de juros, de capital de giro, muito embora nos 12 meses as concessões continuem crescendo na faixa de 15%. Em relação às taxas de juros do capital de giro, teve uma ligeira redução no mês, 0,2 ponto percentual. A taxa média do capital de giro ficou em 22,3% ao ano, mas quando nós olhamos em 12 meses, também a trajetória é de expansão, mas nesse caso, bem menor do que o crescimento dos juros para os descontos duplicados. No capital de giro, o crescimento da taxa de juros em 12 meses atingiu 2 pontos percentuais. Com isso, nós podemos passar para detalhar agora o saldo para as pessoas físicas. Nós havíamos falado que o saldo para pessoas físicas era mais dinâmico,
cresceu 1,8% no mês e 19,7% em 12 meses. Quando nós olhamos aquelas operações do crédito livre para pessoas físicas, esses valores são praticamente idênticos, 1,8% também no mês de outubro e 20,9% nos últimos 12 meses. E quando nós olhamos o desempenho, né, desse crédito, há um aumento disseminado entre as modalidades. Dessa forma, dada a disseminação do crédito entre as modalidades, eu vou começar esse detalhamento com a modalidade mais relevante, em termos quantitativos, né? O crédito consignado dentro do crédito pessoal para pessoas físicas, no crédito livre, é responsável por mais de 30% dessas operações, e a principal parcela do crédito consignado é o crédito consignado ao setor público, logo em seguida o crédito a aposentados e pensionistas do INSS e por fim, uma modalidade com saldos menores, o crédito para trabalhadores do setor privado. As operações de crédito consignado para trabalhadores do setor público cresceram 2,4% no mês e 12,2% nos últimos 12 meses, ou seja, permanece uma modalidade bastante dinâmica. Esse crescimento no mês aconteceu, não obstante uma redução de 3,8% nas concessões, por uma redução pontual, ao que parece, de demanda de concessões neste mês, e as taxas de juros do crédito consignado permaneceram também alinhadas, digamos assim, com o ciclo de política monetária. Quando a gente olha a variação, né, nos últimos 12 meses, ela cresceu 8,5 pontos percentuais. Essa taxa está atualmente, no mês de outubro, em 26,4%. Mas houve um crescimento também no mês, crescimento de 3,2 pontos percentuais. Quando nós passamos para o crédito consignado ao setor privado, a gente tem uma particularidade nessas operações de crédito neste mês de outubro, porque foi criada uma nova modalidade de consignação de crédito para pessoas físicas, que é o crédito consignado para trabalhadores, o crédito consignado para beneficiários do Auxílio Brasil, né? Então, nós não tínhamos e não temos ainda uma modalidade de crédito específica para capturar em um documento separado essas operações, e elas foram agregadas junto com as operações de crédito consignado para trabalhadores do setor privado. Isso foi feito por exclusão, já que os seus beneficiários não são nem trabalhadores de nenhuma categoria, elas entraram no crédito consignado ao setor privado. Com isso, e a concentração de operações de consignado para beneficiários de Auxílio Brasil no mês de outubro, o crédito consignado ao setor privado cresceu o saldo em 4,6%, um crescimento acima, né, dos demais. Como eu já disse, influenciado pelos desembolsos do crédito consignado ao Auxílio Brasil. Essas informações estão na tabela 7. Mas se vocês passarem para a tabela 11, onde tem as concessões dessa modalidade, nós vamos ver que as concessões refletiram bem essa dinâmica de novos participantes dessa modalidade de crédito. Essas informações estão na tabela 11, na linha G, né? Se vocês observarem os dados de setembro, as concessões de setembro eram de 1,6 bilhão de reais. E esse valor não está discrepante dos demais meses do ano. Em todos os meses desse ano, as operações de crédito consignado para o setor privado foram por volta de 1,5 bilhão, um pouco mais, um pouco menos. Quando nós olhamos os dados de outubro, essas concessões atingiram 6,7 bilhões, ou seja, um crescimento em relação ao mês anterior de 5,2 bilhões. Passaram de 1,6 para 6,7. E esse desempenho é causado pela incorporação das operações de crédito para beneficiários de Auxílio Brasil nesta modalidade, né? Igualmente, se nós olharmos a tabela 16, onde estão as taxas de juros dessa modalidade de crédito, a gente vê que a taxa de juros também foi impactada, né? Quando nós olhamos a taxa de juros de outubro, ela atingiu 45,6% ao ano. Isso representou um crescimento em relação ao mês de setembro de 8,1 pontos percentual.
E este 45,6% ao ano das taxas de juros é a maior taxa de juros para esta modalidade da série histórica que o Banco Central compila, que iniciou em março de 2011. Bom, outra modalidade importante no crédito para pessoas, no crédito livre para pessoas físicas, é o crédito pessoal não consignado. Todas aquelas operações de crédito a pessoas físicas, no crédito pessoal, que não tem como forma de pagamento uma consignação no contra-cheque das pessoas, né? Então, esse crédito consignado cresceu 1,5% no mês, né? E também teve, assim como no crédito pessoal, uma redução das suas concessões no mês de outubro, caíram 8,1%. Já a taxa de juros, ela primeiro tem um patamar bastante mais elevado, pelo maior risco dessas operações, já que o pagamento não é feito em consignação, mas a dinâmica dela nos últimos meses parece um pouco diferente. Essa taxa de juros atingiu um valor máximo recente de 87,4% em junho, e de lá para cá, nos meses seguintes, julho, agosto e setembro, ela se reduziu. Teve um aumento na ponta de 1,9 ponto percentual no mês de outubro e chegou a 83,5%, mas ainda está em patamares inferiores ao observado em junho. Por fim, em relação ao crédito para pessoas físicas, o cartão de crédito permanece um instrumento de crédito bastante dinâmico. Os saldos cresceram 2% no mês e cresceram 36% nos últimos 12 meses. E a modalidade do cartão de crédito que é responsável por esse dinamismo são as operações do cartão de crédito à vista, bastante vinculadas ao consumo das pessoas físicas. Os saldos, esse crescimento dos saldos do cartão de crédito, 2% no mês e 35,9% em 12 meses, se a gente fizer uma decomposição pelas modalidades, tanto num caso quanto no outro, o crescimento dos saldos do cartão de crédito à vista representa por volta de 60% desse crescimento total. As demais modalidades, cartão de crédito parcelado e cartão de crédito rotativo, somadas, representam então 40%. Bom, com isso, esses eram os detalhamentos que eu queria passar sobre as modalidades do crédito de pessoas físicas e pessoas jurídicas. Só complementando o cenário, já mencionei bastante coisa sobre a taxa de juros, mas só com uma visão mais agregada das taxas de juros, a gente podia voltar para a tabela 2, né? E nessa tabela 2, a gente vai ver que no mês de outubro, assim como nos últimos 12 meses, ocorreu um aumento generalizado nas taxas de juros que a gente pode verificar, seja nas taxas de juros, seja no ICC, no indicador das condições de crédito, ou nas pessoas jurídicas ou nas pessoas físicas. Olhando a taxa de juros como um todo, o crescimento atingiu 1,1 ponto percentual no mês e a taxa de juros do conjunto das operações de crédito para pessoas físicas, pessoas jurídicas, livre e direcionado, atingiram 29,9% ao ano. Essas taxas são menores, na média, para pessoas jurídicas, 19,5%, e também, na média, maiores para as pessoas físicas, 35,9%. Quando a gente olha nos últimos 12 meses, o crescimento dessas taxas atingiu 6,9 pontos percentuais. Olhando só o spread dos bancos, que é a diferença entre as taxas que eles captam recursos e a taxa que eles emprestam os recursos, os spreads do crédito total, o spread do crédito total atingiu 20,1 pontos percentuais, o que também representou um crescimento no mês, 1,2 ponto percentual, e igualmente, se nós olharmos nos últimos 12 meses, os spreads têm se elevado e se elevaram 5 pontos percentuais. Novamente aqui, quando a gente olha para esses prazos mais longos, esse dinamismo do custo do crédito está vinculado ao ciclo de política monetária. Quando nós passamos para a inadimplência, nós tivemos algo entre uma estabilidade e um pequeno aumento no mês. Em pontos percentuais, esse aumento atingiu 0,1 ponto percentual, o que é
para nós, estatísticos, indiferente em relação a uma estabilidade, né? Então, a gente pode dizer que a inadimplência permaneceu estável no mês, ou então dizer que teve essa variação de 0,1 ponto percentual. A inadimplência do crédito total permaneceu baixa, está em 3% do total dos saldos, né? Quando a gente olha em 12 meses, aí sim tem um crescimento da inadimplência, 0,7 ponto percentual para o crédito total, sendo puxada pelas operações com pessoas físicas, que cresceram 0,9 ponto percentual, enquanto as operações com pessoas jurídicas ficaram ali um aumento bem menor, de 0,3 ponto percentual. Se a gente olha as informações da tabela 3, nós vamos ver que essa inadimplência nas pessoas físicas, especificamente, está concentrada nas operações de crédito livre, né, como era de se esperar. O crédito direcionado tem não só prazos mais longos, taxa de juros mais baixas, portanto, contribui para ter uma taxa de inadimplência menor. Então, é de se esperar que o crédito, que o crescimento da inadimplência para pessoas físicas estivesse concentrado no crédito livre. No crédito livre, também houve uma ligeira variação de 0,1 ponto percentual no mês, ou estabilidade, se vocês quiserem, com um crescimento de 1,7 ponto percentual nos últimos 12 meses. Né? A taxa de inadimplência para o crédito livre das pessoas físicas atingiu 5,9% no mês de outubro, e esse valor é o maior da série desde janeiro de 2017, quando a taxa de inadimplência era de 6%. Né? Se nós olharmos as modalidades, né, a gente tem uma taxa de inadimplência maior nas operações de crédito não consignadas. Eu já havia mencionado disso, que na ausência de consignação essas operações têm maior risco. Então, a taxa de inadimplência do não consignado é superior à média, né? A média de inadimplência para pessoas físicas no crédito livre, 5,9%, no não consignado, 7,5%. Por outro lado, o consignado tem uma taxa de inadimplência menor, e nessa taxa de inadimplência das modalidades do consignado, a mais elevada é a inadimplência do consignado privado, que atingiu 5,2%, permanecendo estável no mês, mas ainda assim abaixo da média da inadimplência para o conjunto das pessoas físicas, né? Duas últimas informações para concluir essa apresentação inicial e poder ficar à disposição das perguntas que vocês, porventura, tenham, são as informações que estão na tabela 27, referentes ao endividamento das famílias e ao comprometimento de renda das famílias, né? Em primeiro lugar, um aspecto metodológico. O IBGE revisou no mês passado, se eu não me engano, as contas nacionais para 2020. Essa revisão fez com que se elevasse o PIB nacional, né, o total do Produto Interno Bruto do país, em termos nominais. E uma parcela desse PIB é feita pelo consumo, né, o consumo também se elevou, e tudo isso se transferiu para um aumento no montante nominal da renda nacional bruta disponível das famílias. Este indicador, renda nacional bruta disponível das famílias, é o denominador das séries de endividamento das famílias e comprometimento de renda. Isso significa que a série foi revisada e, com isso, com o aumento no denominador, houve uma redução do percentual. Se vocês olharem a nota do mês anterior, de setembro, esse percentual vai estar mais alto e agora ele vai estar menor. Mas, nós, no texto que acompanha esta nota para a imprensa, nós publicamos um parágrafo com a explicação mais detalhada dessa revisão e os gráficos comparando a série anterior e a série atual. Em geral, eles mantêm a mesma trajetória, a mesma tendência, com um nível mais baixo. Explicação metodológica feita, o endividamento das famílias atingiu 49,9% da renda nacional disponível bruta das famílias. Nesse indicador, nós olhamos todo o estoque da dívida que as famílias têm e dividimos por essa sua renda disponível acumulada nos últimos 12 meses. Então, isso é uma métrica de quanto do endividamento representa da renda anual das famílias. Esse estoque de endividamento atingiu 49,9% e apresentou
digamos assim, uma estabilidade em relação a setembro. Em setembro estava em 49,8, agora 49,9, mas o maior valor da série permanece o percentual de julho, 50,1%. Então, vocês vão ver que nesses três números, 50,1% em julho, 49,8% em agosto, 49,9% em setembro, eles representam a mesma realidade, né? Uma flutuação de 0,1 para cima e para baixo, mas representam a mesma realidade. Se vocês olharem a série como um todo, de janeiro para cá, ela tem oscilado nesse mesmo percentual. O que significa que as operações de crédito das famílias que têm levado ao crescimento do saldo, neste ano estão aproximadamente crescendo na mesma velocidade da expansão da renda. Por isso, os números estáveis, né? Quando nós passamos para o comprometimento de renda, a ideia aqui não é olhar o estoque do endividamento, mas é ver do quanto as famílias têm que pagar mensalmente de principal e juros das suas operações de crédito, quanto isso representa da sua renda mensal. Então, a renda mensal também é obtida a partir da renda nacional bruta disponível das famílias, e o comprometimento de renda, então, atingiu 28,7% dessa renda estimada mensal das famílias, e aqui nós tivemos um aumento da série em relação ao mês anterior, até agosto. A série apresentava 27,7%, em agosto passou para 28,7%, e neste caso, no comprometimento de renda, este valor de agosto é o maior da série histórica compilada pelo Banco Central. Ou seja, por uma métrica, pelo endividamento total, pela outra métrica de comprometimento de renda, esses valores estão próximos do máximo da série. Em comprometimento, ele é o máximo agora em outubro, e no endividamento está próximo disso. Bom, com isso eu termino os principais índices das estatísticas de crédito no mês de outubro. Devolvo a palavra para a Ivone para organizar perguntas que vocês possam ter. Muito obrigado. Muito obrigada, Fernando. Vamos abrir agora para perguntas da imprensa. Quem tiver alguma pergunta a fazer, basta acionar a mãozinha aqui na plataforma que eu abro o microfone. Importante que vocês se identifiquem com o seu nome e o veículo que representam e desabilitem a mãozinha após a pergunta. Fernando, eu vou passar aqui para o Alexandre Martelo. Alô, bom dia, gente, tudo bem? Bom dia, Alexandre. Então, uma dúvida sobre o consignado do Auxílio Brasil. Queria saber se essa diferença toda citada aí pelo Fernando, de 5,16 bilhões, se a gente pode acreditar ao consignado do Auxílio Brasil e se essas operações foram todas liberadas pela Caixa ou se tem mais algum banco envolvido. Seria isso. Obrigado. Bom, obrigado pela pergunta, Martelo. Muito boa pergunta. Vamos lá. Bom, começando pela segunda parte da questão, a gente, que era se todas essas operações foram feitas pela Caixa, né? Começando pela segunda parte da questão, o primeiro lugar é que a gente, ao fazer estatísticas, a gente divulga o agregado nesse caso, das operações de crédito por país, e vai desagregando esse total em modalidades, né? Nós não fazemos comentários sobre instituições financeiras específicas, né? Nem sobre instituições financeiras específicas, que são os credores, nem sobre empresas específicas ou pessoas físicas específicas, que são os devedores das operações de crédito, né? Mas, nesse caso, nós podemos dizer que existem outros bancos que se credenciaram, que se qualificaram para oferecer operações de crédito consignados para beneficiários do Auxílio Brasil, né? Então, não é uma única instituição, né? São várias e, enfim, tem concentração nesse mercado, é claro, como você sabe, mas nós não temos uma única instituição operando nesse mercado, são algumas, né? Bom, em relação às concessões, eu acho que o que você pode dizer, olhando para os dados da tabela 11, na linha G, é que
digamos assim, antes das concessões do Auxílio Brasil, nós tínhamos um mercado bastante estável, né? Por volta, eu mencionei isso durante a apresentação, por volta de 1,5 bilhão, né? Se você quiser, a média das operações de janeiro a setembro é 1,4 bilhão. Então, se a gente disser que o consignado ao trabalhador do setor privado, excluindo as operações do Auxílio Brasil, se manteve na média dos meses anteriores, a gente pode dizer que alguma coisa por volta de 1,5 bilhão se deve, pela regularidade estatística, se deve a essas operações de consignado para trabalhadores do setor privado. E, portanto, é bastante esperado que o crescimento dessas operações, algo por volta de 5 bilhões, tenha sido derivado das operações de Auxílio Brasil. É isso, Ivone. Obrigada, Fernando. Vou passar agora para a Thaís. Ok. Bom dia, Thaís. Bom dia, Ivone. Bom dia, Fernando. Thaís, da Agência Estado. Queria continuar com as perguntas sobre o consignado, né, o avanço do consignado por causa dessa nova modalidade do Auxílio Brasil. A gente vê que nas concessões do crédito livre, a maioria das modalidades para as pessoas físicas parecem estar se reduzindo e teve esse grande avanço, esse salto aí em outubro por causa do consignado do Auxílio Brasil. Então, queria perguntar para você se vocês já observam realmente aí uma moderação do crédito e mais nessa, enfim, teve mas o consignado do Auxílio Brasil compensou por outro lado. E na pessoa jurídica, queria saber se acontece mais ou menos o mesmo fenômeno, mas com Pronamp. Porque também teve um salto grande também em operações com recursos direcionados, né? Então, queria saber isso. Obrigada. Ótimas perguntas, Thaís. Vamos começar, então, pela parte das pessoas físicas, né? Como a gente havia mencionado bem no começo da apresentação, se a gente olha os saldos do crédito como um todo e olha a sua variação nos últimos 12 meses, está acontecendo uma desaceleração, né? Desaceleração é continuar crescendo, porém numa velocidade menor, né? Vamos pegar o crédito como um todo, né? A variação do saldo dos últimos 12 meses, no mês de junho de 22 contra junho de 21, era de 17,8%. Aí, em julho, passou para 17,1%, em agosto, 16,8%, em setembro, 16,4%, e em outubro, 15,8%. Então, tem uma desaceleração desde o pico de junho até agora outubro, né? Então, essa desaceleração significa uma moderação no crédito, se você quiser, pode ser um sinônimo, e significa que as concessões estão crescendo um pouco menos. No mês de outubro, como você mencionou, elas caíram, embora na métrica dessazonalizada, elas tenham crescido, né? No caso das pessoas jurídicas, nós chegamos a mencionar que a redução, né, desses saldos, dessas concessões, tinha a ver com dois aspectos pontuais. Um deles era a redução sazonal no desconto de duplicatas, né? Se é uma redução sazonal neste mês, a gente deve esperar no mês que vem um crescimento. E na redução, né, dos saldos e concessões das operações de repasse externo. Nesse caso, os saldos são afetados pela apreciação cambial. Teve uma apreciação cambial, os saldos se reduzem, né? Mas são dois aspectos pontuais do mês de outubro, mas há uma tendência de desaceleração. Essa tendência existe no crédito total e existe nos seus dois componentes, tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica, né, com os mesmos dados que eu já mencionei no começo. Então, se eu me lembro bem da sua pergunta, era
no caso das pessoas físicas, o consignado do Auxílio Brasil tem crescido e praticamente só houve crescimento nas concessões nessa modalidade, no mês de outubro, nessa modalidade que inclui o consignado do Auxílio Brasil. Há uma moderação do crédito sem o Auxílio Brasil, olhando o desempenho dos saldos em 12 meses nos últimos meses, quer seja o total ou de pessoas físicas ou pessoa jurídica, a resposta é sim, né? Esse crédito está desacelerando. Quando passa para pessoas jurídicas, você faz uma pergunta específica sobre o Pronamp. E aí, isso é uma boa coisa, como eu já tinha uma série de tópicos para mencionar, eu acabei não mencionando o Pronamp. O que é o Pronamp? Né? Pronamp é uma modalidade que nós de operações de crédito, evidente, que nós classificamos como operação de crédito direcionado, porque as condições dessa operação do Pronamp são definidas normativamente pelo governo federal, e dentro dos saldos do crédito direcionado, ela está numa coluna outros. Então, você pode olhar na tabela 8, na coluna N, os créditos do Pronamp dentro dessa linha de outros. O crescimento dos saldos dessa modalidade em outubro, ela foi pequeno, né? 0,6%. Em reais, dá por volta de 1,3 bilhão. Se nós olharmos a tabela 12, a gente faz a combinação entre os dados dessa tabela 8, né? Entre os dados da tabela 8 com os saldos, com os dados da tabela 12 com as concessões, nós podemos ver que as concessões dessa modalidade de crédito direcionado, o outros, elas tiveram um patamar bastante significativo em julho, agosto e setembro. Né? 8,6 bilhões de novas concessões em julho, 10,9 em agosto, 8,9 em setembro. Agora, em outubro, elas permaneceram acima da média, só olhar os dados do primeiro semestre, por exemplo, mas se reduziram para 5,7 bilhões. Né? Então, o que nós podemos dizer é que as operações de crédito com recursos direcionados para pessoas jurídicas, que incluem o Pronamp, que é a principal modalidade de crédito direcionado que tem estado, digamos assim, aberta recentemente, mas inclui também o PEAC, por exemplo, que é uma outra modalidade de crédito direcionado, elas continuam significativas, fazem com que os desembolsos, né, as concessões de crédito para pessoas jurídicas estejam acima, né, da média nos meses mais recentes, mas tem desacelerado na medida que, enfim, a quantidade de recursos alocado para essas operações já vem sendo ofertadas nos últimos meses. Né? Então, se você olhar as concessões de agosto, 10,9, e as concessões de outubro, 5,7, já houve uma redução quase pela metade, né? Então, assim, mas se a pergunta for se há moderação no crescimento do crédito para pessoas jurídicas, a resposta é sim também. Obrigado. Essa era a resposta. Ivone, sua vez. Obrigada, Fernando. A Thaís ainda tem pergunta? Eu vou abrir o microfone. Oi, Thaís. Isso. Eu queria também perguntar sobre a taxa de juros no cartão rotativo. Teve um crescimento bem significativo agora em outubro, de 8,8 pontos. Então, queria saber se tem alguma explicação, assim, nos últimos balanços dos bancos, houve um destaque para a piora do crédito no cartão de crédito, né? Então, pode ser que os bancos também enfim, essas taxas estão refletindo talvez uma proteção dos bancos, uma prevenção, e acho que é isso. Obrigada. De nada. Bom, as taxas de juros do cartão de crédito rotativo estão na tabela 16A e, de fato, como mencionou a Thaís, elas tiveram um crescimento de 8,8 ponto percentual no mês, mas quando nós olhamos nos últimos 12 meses, o crescimento do mês de outubro foi um crescimento maior, mais elevado, mas é uma tendência
de crescimento nos últimos 12 meses, né? Se nós olharmos, ela está 57,3 pontos percentuais agora em outubro de 22, maior do que era em outubro de 21. As taxas de juros do cartão de crédito rotativo são taxas de juros absolutamente proibitivas, que as pessoas físicas devem assim, se esforçar o máximo para não ficarem inadimplentes na modalidade de cartão rotativo, lembrando que o cartão rotativo, né, diferente das demais modalidades de crédito, não é uma modalidade onde a pessoa tome recursos e depois, eventualmente, se não conseguir pagá-los, ela fica inadimplente. Ela é uma modalidade em que as pessoas já entram nelas inadimplentes, né? Tipicamente, a pessoa física tem uma operação no cartão de crédito à vista, faz as suas compras no cartão de crédito à vista, recebe a fatura com esse para pagamento no mês seguinte, e a parcela dessa fatura que ela não paga, seja a totalidade ou qualquer seja a parcela, essa parcela não paga vai para o cartão rotativo, se ela não for financiada de outra maneira. Então, o cartão rotativo já é uma modalidade de crédito em que deriva de um não pagamento de uma obrigação principal. Então, a gente pode dizer que ela já entra em inadimplente dessa modalidade. É claro que no cartão também a gente tem um cartão parcelado, o cartão parcelado tanto sem juros, que está incluído no cartão à vista, nas estatísticas de crédito, quanto o cartão parcelado com juros, que é uma outra modalidade de financiamento também. Você faz uma compra, parcela em 10 vezes, 12 vezes, tem uma parcela de juros incluída, que também é elevado, mas tem uma parcela de juros incluída. Se não for pago alguma dessas prestações, aí sim a pessoa vai entrar no rotativo. Então, o cartão rotativo já é uma modalidade que na partida, né, se pode dizer que a pessoa está inadimplente, por isso tem uma taxa, repito, proibitiva, né? Então, sempre que possível, ou assim que possível, né, a pessoa que está no rotativo do cartão de crédito deve procurar o seu contato, seu gerente, seu contato na instituição financeira para tentar renegociar essa operação em outras modalidades, composição de dívida ou qualquer outra modalidade que a instituição financeira ofereça, que certamente vai ter menores taxas e melhores condições, mais prazo e tudo. Era isso. Ivone. Obrigada, Fernando. Eu vou passar a pergunta agora para a Larissa. Bom dia, Larissa. Bom dia, pessoal. Larissa Garcia, do Valor Econômico. Eu queria saber, nessa coluna Outros, quanto é do Pronamp, quanto você tem um percentual. E aí eu queria deixar uma sugestão também, já que o programa ele se tornou permanente agora, talvez fosse bacana criar essa rubrica dentro da nota ou especificar programas do governo, não sei, só para facilitar para a gente ou trazer na coletiva, não sei. Não sei se isso é possível também, só deixar essa sugestão. Aí eu queria voltar, eu não participei da coletiva de setor externo, e aí vou abusar um pouquinho de fazer uma pergunta, mas é uma pergunta bem simples. Eu queria saber se vocês vão voltar a publicar aquelas estimativas mensais de transações correntes e DP. E se vocês não vão voltar, eu queria saber o motivo, tá bom? Obrigada. Bom, vamos começar pela segunda parte, então. Voltando para sexta-feira da semana passada ou quinta? Bom, enfim, voltando para sexta-feira da semana passada, nas estatísticas do setor externo. Até algum momento do primeiro semestre deste ano, eu acho que fevereiro, talvez, ou março, né? Até fevereiro ou março, o Banco Central divulgava mensalmente as estatísticas do balanço de pagamentos na nota de estatística do setor externo, e no texto que divulgava as estatísticas, no seu último item, nós tínhamos duas informações adicionais. A primeira era uma estimativa do Banco Central para o resultado das transações correntes e dos investimentos diretos no país no mês em curso, né? Digamos, vamos supor que a gente estivesse em fevereiro. No mês de fevereiro, a gente divulga as estatísticas de janeiro. Então, a nota tinha todos os resultados das estatísticas de janeiro. Mas, no mês de fevereiro, na divulgação da nota, o Banco Central dizia, olha, a estimativa, né, do Banco Central para as transações correntes no mês de fevereiro, né, que não estavam publicados na nota, é tanto. E para os fluxos de investimento direto, é outro tanto. Isso era a primeira informação. A segunda informação eram as parciais, né? Como
o balanço de pagamentos no Brasil é feito principalmente a partir de contratos de câmbio, e essas informações de contratos de câmbio são informações diárias, que inclusive o Banco Central divulga semanalmente, todas as quartas-feiras, às 14h30, o Banco Central dizia, olha, as parciais dos contratos de câmbio nas modalidades viagens internacionais, juros, lucros e dividendos, investimento direto no país, investimentos em ações e títulos de renda fixa no país, deu tanto. Né? Então a gente dizia, olha, em fevereiro até o dia 19, 18, até agora deu tanto. Bom, com a greve dos servidores do Banco Central, as estatísticas, a divulgação, o calendário de divulgação de estatística foi atrasado e, portanto, não faria mais sentido divulgar estatísticas, projeções para o mês em curso, que esse mês em curso já tinha ocorrido pelo atraso nas estatísticas. O Banco Central conseguiu retomar a tempestividade de, a cada mês, divulgar a estatística do mês anterior, no caso do balanço de pagamentos, em setembro. Né? Em setembro, foi o mesmo mês de divulgação do relatório trimestral de inflação, que apresenta, num box próprio, todos os relatórios de inflação num box específico, apresentam as projeções do Banco Central para o balanço de pagamentos como um todo, né, para suas principais contas, incluindo as transações correntes e o investimento direto no país. Dessa forma, nós achamos melhor, como instrumento de divulgação do Banco Central, que a gente separasse a divulgação das estatísticas da divulgação de projeções. Isso é uma coisa que a gente já tinha feito no crédito há bastante tempo, e agora expandimos isso para as estatísticas do setor externo, do balanço de pagamento. Então, as projeções do Banco Central vão estar concentradas nesse box próprio do relatório de inflação e serem divulgadas a cada trimestre. E as informações estatísticas da divulgação do balanço de pagamentos continuam, ou seja, não só a gente divulga os dados do mês de referência, né, que é o mês anterior da divulgação da nota, mas nós divulgamos também as parciais, que continuam sendo divulgadas. De posse dessas parciais, que tipicamente cobrem 2/3 do mês, mais a divulgação da balança comercial, que é feita semanalmente pela SESEX, todos os interessados têm informações razoáveis, eu diria, para poder fazer uma extrapolação linear, se quiserem, ou algum outro método mais sofisticado, para ter uma estimativa para o resultado daquele mês, que é uma coisa que tipicamente a imprensa já cobre, né, entrevistando os participantes de mercado e apresentando as estimativas para o mês. Bom, isso em relação à sexta-feira da semana passada. Voltando para hoje, a sugestão da Larissa é divulgar os dados do Pronamp como uma linha separada, ou então abrir, numa linha agregada, o conjunto das modalidades, né, do crédito assim, incentivado pelo governo ou regulamentado pelo governo. Bom, nós estamos... a resposta direta é: nós não vamos abrir uma linha para o Pronamp. E a explicação para isso é que a gente tem um conjunto de operações de crédito muito maior do que as modalidades que nós temos na nota para a imprensa. Nós temos na nota para a imprensa várias dezenas de modalidades, talvez 30 por aí. E quanto mais nós desagregamos modalidades, mais difícil vai ser a gente ter uma figura macroeconômica do que as estatísticas representam. Né? Essas modalidades flutuam muito, né? A gente já viu o Pronamp em funcionamento nos anos 2020, 2021, ele funcionou, foram abertas operações de crédito, depois ele teve uma redução do seu funding. Agora, como a Larissa disse, ele virou permanente, né? Então a gente deve ter operações mais regulares, digamos assim, porém de valores menores, né? E o primeiro impacto desse Pronamp a gente acabou de ver na resposta da pergunta da Thaís, né? Nós tivemos 10 bilhões de concessão dentro do outros, né, com o Pronamp impulsionando isso, no mês de agosto, e agora, 2 meses depois, essas operações caíram pela metade, né? Então, o problema de fazer essa sequência de desagregações é que
a gente vai ter um problema de continuidade na nota, divulgar uma série, um conjunto de séries que tem importância neste mês, daqui a 6 meses, um ano, não terão mais, e a gente vai ficar com uma série com valores muito baixos, ou então séries interrompidas, e que a gente acaba, a forma de desfazer isso era botar de novo no Outros, que era o ponto de partida, né? Então, a gente acha que esse ponto de partida, a gente não deve ficar desagregando modalidades assim com muita frequência. Bom, em relação a outra questão, se vai ter alguma linha em que a gente vá somar todos os programas governamentais, eu gostaria de dizer, assim, a minha impressão é que isso já pode ser visto dentro das próprias tabelas do crédito direcionado, por exemplo, direcionado a pessoas físicas, a tabela 8, que é a tabela que tem o crédito direcionado a pessoas jurídicas, desculpe, e a gente abre em 4 modalidades. A primeira modalidade é o crédito rural, a segunda, financiamentos imobiliários, a terceira, os créditos do BNDES, que são assim, bem mais significativas que as outras, e a última coluna é o outros. Então, na minha avaliação, essa coluna de outros já é o que você está pensando, né, das modalidades recentes, e essa coluna de outros, inclusive, teve um crescimento muito grande desde o ano de 2020, por causa de uma série de modalidades de crédito específico que foram criadas na pandemia. Era isso aí, Ivone. Obrigada, Fernando. A Larissa tem mais uma pergunta aqui. Sim, claro. Oi, Larissa. Tudo bem? Oi, tudo. Só faltou o percentual. Você tem um percentual de quanto o Pronamp representa dentro dessa rubrica outros? Obrigada. Não tenho aqui, mas eu posso ver se a gente tem condições de gerar isso e respondo depois pela assessoria de imprensa. Se a gente conseguir gerar essa informação, passo a informação para a assessoria de imprensa e ela compartilha com vocês. Certo, Fernando. Só checar, parece que não temos mais perguntas. Se é isso mesmo? É isso, Fernando. Não temos mais pergunta. Podemos encerrar. Alguma observação a mais? Não, apenas agradecer a participação de todos. Obrigado pela flexibilidade de vocês estarem aqui mais cedo para essa divulgação. Dizer que nós vamos ter a próxima coletiva desse mês, encerrando o ciclo de estatísticas deste mês com a divulgação das estatísticas fiscais, que vai voltar a ser no horário normal, às 11 horas. Agradecer a todos e, enfim, desejar mais uma vitória do Brasil daqui a pouco. Até logo. É isso. Bom dia e boa semana a todos. Tchau, tchau.